Olá, queridos, tudo bem? Eterno abençoe a vida de vocês. 11 horas e 23 minutos. Hoje é Shabat e também sábado, 18 de abril do ano de 2026, num horário especial aqui, amém? Estou fazendo essa live hoje, sobre Atos 9, porque ontem não foi possível fazer. Eu vou deixar aqui gravado, aqui tá ao vivo, tá? Mas, como que eu sei, o pessoal não foi avisado antes, eu vou estar deixando esse estudo aqui para aqueles que possam vir assistir depois, tá ok? Porque ontem não foi possível a parte da noite fazer a live, amém? Mas estamos aqui, vamos deixar aqui para vocês que estão estudando essa sequência de Atos, versículo a versículo. Vamos orar agradecendo o Eterno. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, por esse Shabat. Todos que vão assistir essa mensagem, abençoa cada ouvinte, em o nome de Yeshua HaMashiach. Que a palavra, ó Pai, seja semeada nos corações, gere vida aos ouvintes, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, queridos, vamos aqui nessa live, no topo nosso e-mail, na descrição também, e vocês que forem assistir, tá? Nosso e-mail é o nosso contato, né? Nós temos grupos no Telegram e também a maneira de se comunicar conosco, também a maneira esse trabalho ser abençoado, o nosso e-mail, que é o e-mail do canal, tá ok? A Eterno vai abençoar os ouvintes e vamos aqui à sequência do livro de Atos. Da última nós falamos sobre Atos 8. Agora nós vamos dar sequência agora ao capítulo 9, no nome de Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui com vocês. Nós estamos no capítulo 9, no verso 1. E vamos dar essa sequência aqui de estudos para os nossos nobres. Peço que você venha compartilhar essa mensagem, tá? Para o maior número de pessoas que você conheça, né? Venha conhecer, para que essas pessoas também possam conhecer a boa nova do nosso Senhor. Amém? É muito importante o livro de Atos, como eu já tinha falado outrora. Ok? Vamos lá. Então nós estamos aqui, Atos 9, verso 1. Um abraço para todos. O fôlego do perseguidor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças e mute contra os discípulos do Senhor. Estou usando o termo hebraico, por causa da plataforma. Dirigindo-se ao Kohen Gadol, sumo sacerdote. A linguística do análise. A expressão em neon, apeiles é vivida. Literalmente significa que ele, o Paulo, respirava por dentro a ameaça. Não era apenas um ato, era o seu ar, o seu combustível vital. No hebraico, o termo para ameaça no contexto bíblico remete a ge'arar, que carrega um peso de repressão severa. Contexto da tradição judaica. Saulo agia sob a autoridade do Sanhedrin, Sinédrio. Na tradição judaica da época, o zelo, canote era visto como uma virtude piedosa quando se acreditava que a santidade de Israel estava em risco por causa de falsos profetas. Ele se via como um sucessor do zelo de Finéias, ok? Então Paulo, ele está na ignorância, mas ele acha que está fazendo algo correto, ok? Hadere, o caminho. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de modo que se encontrasse alguns do que pertencesse ao caminho, o quê? Discípulos de Yeshua, homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, a comunidade do primeiro século se chamava Haderer.
No grego, tes odou. Antes de serem chamados de cristãos, os seguidores de Yeshua eram conhecidos por esse termo em grego. Em hebraico, reflete o conceito de hadere. No judaísmo, a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma halahá, um modo de caminhar, de viver. Então, hadere, o caminho. O que a tradição judaica acrescenta? Damasco tinha uma população judaica imensa, estimada em cerca de 10 a 18 mil pessoas na época. Saulo precisava das cartas, epístolas, porque a jurisdição do sumo sacerdote sobre questões religiosas estendia-se à comunidade da diáspora, que estavam distante de Jerusalém. O fato dele buscar homens e mulheres mostra que o movimento messiânico estava rompendo barreiras sociais e crescendo dentro das famílias. Ok? A luz do caminho de Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Uma luz que vinha do céu. Aqui, ó. Periestrapesen. Um lampejo súbito. Um relâmpago que envolve tudo ao redor. Hebraico remete a Shekhinah, a presença gloriosa, visível de Elohim que habitava no tabernáculo, Mishkan. Para um fariseu como Saulo, uma luz vinda do céu no meio do dia, que segundo outros relatos dele eram mais brilhantes que o sol, não era um fenômeno meteorológico, mas uma teofania. Na literatura mística judaica, Maaser, Merkavar, visões de luz e fogo estão ligadas à carruagem divina de Ezequiel. Saulo entendeu imediatamente que estava diante do Elohim de Israel. Tratando-se aqui dessa teofonia, Yeshua cheio da Ruach HaKodesh, então o ponto é que Deus ele habita no Filho, por isso esse entendimento. Deus está vindo na visão junto com Yeshua, tá? Porque nós somos da unicidade de Deus. Então essa teofonia ela é possível porque Deus também já falou através de anjos em teofonia no texto bíblico, né? Então Yeshua sendo ali o recipiente da presença de Deus. Entenda dessa maneira, não como a Trindade ensinado. A voz e a identificação. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Análise linguística. Shaul, Shaul. A repetição do nome na Bíblia, como em Abraão, Abraão ou Moisés, Moisés, indica um chamado de urgência em um momento de transição de destino. Shaul, Shaul, lama tirdepeini. Kasher lerkar li viotibar dor banote. Decomposição e significado. Shaul, Shaul, a repetição do nome, como mencionado, evoca um chamado profético solene. Lama, porque. Tir de peini, tu me persegues. A raiz é radaf, que significa perseguir ou caçar. Kasher lekar ou lechar, duro é para ti ou difícil para ti. Liviot, chutar da coices. Banote, contra os aguilhões. Diokeis, perseguir, caçar, pôr em fuga, aqui em grego. Essa parte aqui da decomposição e significados, desmiuçando o versículo, não aparece total nesse texto aqui. Deixa eu explicar. Essa passagem de Paulo aparece 3 vezes em Atos. Mas eu já coloquei ali essa parte, porque lá na frente vai aparecer por volta do 22 a mesma história. E lá vai falar dos aguilhões, que aqui está sendo narrado aqui, né? Aqui vai
vai ser lido aqui, ó, do aguilhões, contra os aguilhões, é a palavra correta. Então, Dorbanot, em hebraico. Então, aqui está resumido essa história. Lá na frente, Paulo vai desmiuçar mais, e Yeshua falou algo a mais para Paulo, mas tá lá na frente. Então, eu já coloquei aqui, mas lá na frente vai ser repetido essa questão. Esse texto está incompleto, porque ele vai narrar outras vezes esse mesmo relato, acrescentando algo para os ouvintes lá na frente, tá bom? Por isso que está sendo narrado, e eu coloquei ali esse texto, essa frase desmiuçada ali. Vamos lá. O que é Dorban? Era uma palavra, essa palavra, né? Significava que era uma vara longa, com uma ponta de ferro afiada, usada por lavradores para guiar os bois enquanto arava a terra. Tradição judaica agrícola: se o boi se rebelasse e chutasse para trás contra o aguilhão, ele apenas se feriria mais profundamente. Metáfora teológica: Yeshua está dizendo a Saulo que sua resistência à verdade messiânica era dolorosa e inútil. Saulo achava que estava servindo a Elohim, cutucando os cristãos, mas na verdade ele era o boi teimoso lutando contra o soberano agir do Criador. Eu vou colocar aqui uma imagem do aguilhão aqui para você ver, ok? Eu vou botar aqui a foto, você vai ver o que é um aguilhão. Para você, porque eu vou botar no texto, tá? Aqui, ó. Tá vendo o aguilhão? Ele tá com... Se ele tentasse parar ou voltar, né? Ele tomava uma espetada. Entendeu o que Yeshua tá falando ali? Acho que dá para você compreender. Esse é o aguilhão. É o que tá na mão do homem ali. Para quê? Obrigar o boi a ir para frente. Entendeu? E Yeshua tá falando para Paulo: não adianta você lutar contra mim. Você não pode me vencer. Você não pode resistir ao meu chamado. Entendeu? É isso aí que o texto está dizendo. Mas essa imagem eu vou postar no PDF lá na frente, tá ok? Vamos seguir. Tradição. Note que a voz não pergunta: por que persegue a minha igreja? Yeshua não pergunta: por que você está perseguindo a minha igreja? Mas por que me persegue? Isso estabelece o conceito judaico de arvut, responsabilidade mútua, união corporal. O que se faz ao menor dos membros, faz-se ao cabeça. Para a tradição profética, tocar no povo de Elohim é tocar na menina dos seus olhos. Deixa eu parar aqui. Por isso, não toqueis nos meus ungidos. Se eu sou uma pessoa que Deus me chamou, eu estou fazendo certo, eu não sou um falso profeta, sou guiado pelo Espírito de Deus, e você se levanta contra mim, você não está se levantando contra mim. Você está se levantando contra quem me levantou. Isso é real. Tem muita gente que debocha disso. Ah, porque eu no cristianismo não toqueis nos meus ungidos. Não toque em alguém que Deus habita, que Deus usa. Então, se Deus deu um ministério a alguém e essa pessoa está sendo usada por Deus, não se meta com esse indivíduo. Não importa se é pastor, se é um membro comum, não se meta com ungidos. É o conselho que eu dou. Se Deus chamou e capacitou e mandou falar, não se meta com pessoas que Deus ama e usa. É um conselho, tá? Eu não estou colocando medo, eu estou falando a verdade. Ok? Eu estou falando a verdade. Existem ungidos do Senhor? Existem. É óbvio que não é todo mundo. Nesse mundo apostatado que tem hoje, não é. Mas existem pessoas que Deus usa e Deus concedeu o Espírito Santo. E aí um detalhe: ungido não é só o pastor, ou o líder, ou o rabino, não. Ungido é qualquer pessoa que Deus levanta, que Deus habita, qualquer pessoa que seja do eterno.
a pessoa mais humilde da congregação. Não se meta com pessoas que Deus ama, que pessoas que Deus usa, tá ok? Não dá pitada no ministério de ninguém, se Deus não mandou, ok? É um conselho só, amém? Vamos seguir. Quem és tu, Senhor? Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Yeshua, a quem você persegue. Curie em grego, que Saulo usa aqui como título de respeito, reconhecimento de autoridade superior, mas ainda sem a plena consciência da identidade da voz. O que o povo usa Jesus no original aramaico, hebraico, Saulo ouviu Yeshua, tá ok? Só que Lucas é grego, está escrevendo em grego. Os fatos aconteceram em hebraico, tá? Então Yeshua se identifica como Yeshua, não como Jesus, tá ok? A resposta eu sou Yeshua foi o maior choque teológico da vida de Saulo. Ele acreditava que Yeshua era um mestre morto e amaldiçoado, pois maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ao ver Yeshua em glória, Saulo teve que reavaliar instantaneamente toda a sua interpretação da Torá e dos profetas sobre o Messias. Porque Saulo estava sendo influenciado pelo Sinédrio, pelos fariseus que acusavam, e até hoje faço um comentário. Até hoje a tradição judaica fala contra Yeshua como um amaldiçoado, como uma farsa, como um Messias fracassado. Rashi fala isso, Rambam fala que Yeshua é um fracassado. Então, a verdade é que a tradição judaica até hoje fala contra Mashiach. Ok? Entendeu? E não é por causa do Império Romano. Não é por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica só surge no terceiro século. Nós temos que ser extremamente sinceros. Essa aversão a Yeshua nada tem a ver com o cristianismo do terceiro século. Essa aversão a Yeshua é porque eles não aceitaram o Messias. Tá? Então não coloque na conta de Roma isso. Fica muito claro isso aqui. Eles não creram em Yeshua, eles não aceitaram Yeshua. Primeiro que as lideranças judaicas do primeiro século estavam corrompidas. Um homem sem Deus, como vai enxergar o Messias? Os sacerdotes estavam ali por interesses financeiros. Havia sacerdotes que nem eram da linhagem de Arão. Eles recebiam autorização do Império Romano para exercer uma função que eles não tinham direito. Eu já fiz uma outra live falando do sacerdote Anás, que tinha esquemas de ganho no templo. As famílias eram ricas dos sacerdotes, tá? Havia um jogo de interesse político e financeiro. Então, o balai estava pesado, irmãos. Então, a verdade é que os sacerdotes não estão interessados na verdade bíblica. Esses sacerdotes não queriam perder o lucro. Isso reflete muito hoje em dia, porque muitos ainda hoje resistem à verdade do nosso Senhor, resistem à verdade que está explícita, não é? Parece que tudo se repete, não é? Não é assim, pessoal? É dessa maneira, ok? Vamos lá. Atos 9, verso 6. Ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe Yeshua: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Com certeza, Shaul, na palavra Senhor, ele usa a palavra Adon, tá ok? Tremendo, atônito, no grego, tremon kai trabon. O temor aqui não é apenas medo físico, mas um pavor santo. Irat Hashem, que se ocorre quando
um mortal percebe a distância infinita entre sua justiça própria e a santidade divina. O que queres que eu faça? Esta é a pergunta que marca a transição de Saulo, o executor. Para Saulo, o servo, tá? Para Saulo, o servo. Em hebraico, ele está se colocando na posição de um Eved, um escravo por amor que aguarda as ordens do seu mestre. Paulo agora entende, ele está diante de alguém elevado, importantíssimo. Ele está diante de Yeshua, o Mashiach, aquele que tem os 7 espíritos de Hashem. Então ele se submete, ok? A arrogância acaba. A resposta de Yeshua é pedagógica. Levanta-te. No judaísmo, o ato de levantar-se, muitas das vezes precede um novo chamado ou uma ressurreição espiritual. E Yeshua não dá o mapa completo a Saulo. Ele exige o passo da obediência cega. Saulo, que antes tinha todas as respostas, cartas de autoridade, agora deve esperar que alguém lhe diga o que fazer. É a quebra total do orgulho intelectual do fariseu. Agora ele tem que aguardar, ele tem que esperar. As testemunhas, né? As testemunhas atônitos. E os homens que iam com ele pararam mudos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Linguística. Ouvindo a voz. Há uma nuance interessante aqui no grego. Akou ou tem. Essa palavra é a palavra grega difícil. Vamos tentar devagar. Akou onteis. Mentes. Fones. Eles ouviam o som, fones ou pôneis. Eles ouviam o som ou o estrondo. Mas como o relato de Atos 22:9 esclarece, eles não entenderam a articulação das palavras. Aqui é um ponto que eu quero comentar. Em outra parte da Bíblia, em Atos, parece haver uma contradição, mas não é. Eu vou explicar. Eles não entenderam a voz porque Yeshua estava falando em hebraico. E aqui que tá. Você lê o texto, parece... Eles ouviram a voz, mas não compreenderam o que ele estava falando. Entende? Ele estava falando num idioma que só Shaul sabia. Paulo estava indo com pessoas que provavelmente falavam grego, aramaico, mas não hebraico. Então ficou sem sentido para essas pessoas o que Yeshua estava falando. Yeshua estava falando na língua mais santa para um fariseu, que é o ivrite, o hebraico. Então, por isso que lá na frente parece contradizer, não, só que aí o tradutor não entendeu isso, né? Então, na verdade, eles não entenderam o sentido da voz, porque Yeshua, o texto lá na frente vai colocar que ele fala em hebraico. Então, quem está com Paulo não entende o hebraico. O hebraico não era para todo mundo na época, ok? E por isso que eu estou falando, a língua hebraica, eles ouviram o som, mas não entendiam. É a mesma coisa que você ouvir um idioma que nunca você ouviu. É isso que o texto diz. E lá no início da minha caminhada eu tive essa dificuldade, né, para entender esse contexto, tá ok? Hebraico, isso remete ao conceito de bat-kol, literalmente a filha da voz. Na tradição talmúdica, quando a profecia cessou, Elohim às vezes falava através desse eco ou voz celestial que nem todos podiam discernir claramente, né? O conceito para isso que Paulo passou é bat-kol, tá? Ou bat-kol, ok? Bat é filha, kol, voz. Cegueira da iluminação. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando pela mão, conduziram a Damasco. No grego, Oden e Blepen. Seus olhos físicos estavam abertos, mas a visão estava bloqueada. Guiando pela mão, Sheirago Goutens. Sheira Goutens.
É difícil, né? Dar um quebra na língua aqui. Esta palavra é carregada de ironia histórica. O homem que saíra de Jerusalém para conduzir presos e seguidores do caminho, agora é conduzido como uma criança ou um cativo pelos seus próprios subordinados. Paulo começa a experimentar o que ele fazia. Ele está colhendo a semeadura. Deixa eu fazer uma análise aqui, ó. Gente, vamos lá. Em Gálatas, Paulo diz uma frase que ele viveu. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Amados, Paulo começa a pagar o preço do pecado dele. Porque Paulo perseguiu muita gente inocente. Fez mal a essas pessoas. Paulo, ele foi a favor do apedrejamento de Estevão. Paulo foi apedrejado. Paulo prendeu pessoas. Paulo foi preso. Paulo maltratou pessoas. Paulo foi maltratado. Paulo colheu tudo que ele plantou. Meu amigo, eu quero parar aqui esse tempo para dizer para você: o que você está semeando está voltando, tá, filhão? Pode ser que demore, mas aprenda, o seu corpo, sua vida vai colher o que você está plantando. Você pode se converter, que você vai colher. Paulo colheu até o final que ele plantou. Deus não remove as consequências do nosso plantio. Qual é a consequência de plantar um feijão? Qual é a consequência de você plantar uva? Você vai colher uva. Agora, amigo, você está plantando espinho, vai colher espinho. Aprenda isso. Mesmo que você se converta, tu vai colher na carne coisas que você fez na carne. A Deus te ama, mas é a punição para que a gente aprenda que o que nós fizemos os outros sofrer, nós pagamos. E se não pagar aqui, paga na eternidade. Porque as pessoas alegam, tem muita gente, irmão, que vive muito bem fazendo tudo errado. Essa gente não tem nenhum nome no livro da vida. E a colheita para a eternidade para essas pessoas vai ser muito dolorida. Não compare sua vida com os outros, tá ok? Davi, mesmo sendo perdoado, colheu um preço caro, muito caro pela desobediência, tá ok? Vamos prosseguir. Insights da tradição e simbolismo. Insights significa revelação, uma revelação dinâmica, vamos dizer. Na tradição bíblica, a cegueira temporária após uma visão teofânica. O que é teofânica? É Deus se revelando, aparecendo através de anjos, de coisas humanas. É o Senhor falando através de um anjo na sarça. É na casa de Abraão. Isso é teofonia, tá? Simboliza um período de incubação. Assim como o povo de Israel ficou em trevas antes da luz da libertação, ou como um iniciado precisa morrer para a sua vida antiga, Saulo está sendo desprogramado pelo sistema que ele vivia. Ele está sendo desprogramado daquele sistema. A cegueira de Paulo era um julgamento misericordioso. Ele precisava parar de olhar para fora, para a lei como sistema de perseguição, para começar a olhar para dentro e para as escrituras sobre uma luz nova, uma nova perspectiva. Jejum de 3 dias. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Contexto histórico. Por quê? Os 3 dias são profundamente significativos na tipologia bíblica. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe antes de sua missão aos gentios. Yeshua passou 3 dias no sepulcro antes da ressurreição. Saulo passa seus 3 dias de morte ritual. Ele está em um estado de arrependimento profundo, de techuvá. O que a tradição acrescenta? Para um fariseu, o jejum total, de 3 dias sem água,
é um fato, na verdade é um ato de aflição extrema da alma. Inui nefesh. Saulo não estava apenas fisicamente cego, ele estava em um estado de luto. Ele percebeu que o blasfêmio que ele perseguia, na verdade, era Yeshua dos seus pais. O silêncio e o jejum em Damasco foram o seu verdadeiro seminário teológico, onde o Espírito Santo começou a conectar os textos da Torá com a pessoa de Yeshua. Aqui é um ponto que acontece. Eu era da Assembleia. Eu jejuei 3 dias, quase 3 dias, 70 horas. Porque o Senhor determinou. E eu comecei a ler a Bíblia na perspectiva totalmente diferente que os evangelhos leem hoje. Os evangélicos. Por quê? É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Você só vê a verdade quando Deus te ilumina. Muita gente lê a Bíblia na ótica antiga. Na ótica, nos olhos da Babilônia. E aqui que está a verdadeira conversão. Vai te dar uma visão diferente. Eu não sabia o que era de Sedaká. Eu não sabia o que era Shabat. Entende? Nós vivíamos na doutrinação da Babilônia. Depois que eu jejuei, eu estava ainda dentro de uma Assembleia de Deus. Quando eu já estava preparado, Deus disse para mim, sai da igreja. E nunca mais eu pertenci a uma igreja evangélica. Eu só volto em uma igreja se for para pregar techuvá. Tá ok? Para ouvir? Não. Para quê? Né? Ele me tirou de lá para eu aprender a verdade na visão bíblica. Eu não vou falar visão judaica. Eu vou falar na visão da verdade. Tá ok? O que aconteceu com Paulo acontece com muitos. Ele tira do sistema babilônico e dá a visão real. Por isso que é muito importante o ensinador tem que ser um homem de Deus. Ele tem que estar iluminado. Porque senão pode estar lendo a Bíblia em perspectivas diferentes. Por isso que você vê grupos secundários falando o que querem. Não baseados no que o Senhor, o Mashiach, disse. Então é importante você saber isso e aprender isso aqui. A conversão também te mostra uma visão real da verdade na Bíblia. Muita gente está usando a Bíblia de qualquer maneira. Isso são o quê? Mentes cauterizadas. Pessoas apostatadas. Pessoas que não têm o Espírito Santo não vão conseguir interpretar a Bíblia da forma correta. Só consegue se interpretar a Bíblia pessoas que têm o Espírito Santo do Eterno, que de fato foram convertidos pelo Senhor. Senão as pessoas não vão entender a verdade bíblica. E é importante a gente saber isso. Vamos lá. O chamado de Ananias. Aí o Ananias é o outro, tá? Aquele de Atos 5 faleceu pelo pecado. Esse aqui é um outro Ananias, tá ok? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão. Ananias, Senhor, aqui se refere a Yeshua, tá? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, prepara-te, vá a uma rua chamada Direita e pergunte na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Eis-me aqui, em grego, idou ego, que traduz perfeitamente o hebraico ineni. Na verdade, aqui é ri-ne-ni, o H aqui tem som. Esta é a resposta clássica dos profetas, Abraão, Moisés e Samuel, indicando prontidão total, disponibilidade para o serviço divino. Eis-me aqui, assim como Deus fala, eis-me aqui, Senhor. Em grego, aqui essa palavra aqui é meio complicada, Himen, deve ser Ten eu teiam. Aqui esta rua ainda existe em Damasco, via recta. Era a artéria principal da cidade. A rua ela tinha esse nome, tá? Ela ainda existe em Damasco, tá? Aqui, ó. Ok? Contexto. Ananias não era um apóstolo oficial, mas um discípulo local. Segundo a tradição judaica cristã, ele era um homem de excelente reputação entre os judeus da cidade, como Paulo menciona em Atos 22:12.
O fato de Saulo estar na casa de um homem chamado Judas indica que ele foi acolhido pela comunidade judaica local, porque Judas é Yehudá em hebraico. Provavelmente ainda sob o choque antes que sua conversão se tornasse pública. Tá? Objeção humana. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido falar de muitos a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Santos. Aqui o grego usa agios. Mas no pensamento de Ananias, o termo seria kedoshim. Ananias vê a igreja como uma extensão da santidade de Israel. A resistência. A reação de Ananias é profundamente humana. Ele conhecia a fama de Saulo. Na mentalidade da época, Saulo era o inquisidor-chefe. Ir até ele seria, humanamente falando, uma sentença de mute, ou prisão. Atos 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. No grego, eskelos eklogias. Literalmente, é o vaso de escolha. Tá? Eskelos eklogias. Tá? Eklogias. Hebraico remete ao termo keli, que significa utensílio ou vaso. Na tradição dos profetas, especialmente Jeremias 18, Elohim é o oleiro e o homem é o barro. Saulo, o vaso que estava sendo usado para a destruição, foi quebrado no caminho e agora seria feito para um propósito nobre. O Paulo, ele vai ser quebrado para ser refeito. O triplo propósito de Paulo, Saulo. Notem a ordem dada por Yeshua, que define todo o ministério do Shaul. Gentios, goinho, os povos não judeus. Reis, ele compareceria diante de Agripa, Félix e, por fim, o próprio César. Filhos de Israel, ele nunca abandonaria suas raízes, pregando sempre primeiro ao judeu e pregando também sobre o judeu. Yeshua. Atos 9, 16. O custo do chamado. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Na tradição, há uma justiça poética e transformadora aqui. O Saulo, que causou sofrimento, Tsarote, agora reconheceria o sofrimento como uma marca de sua identificação com o Messias, sofredor, o Eved Adonai de Isaías 53. Eved é servo. Na tradição judaica, o sofrimento por causa de Elohim, Kiddush Hashem, santificação do nome, é considerado o nível mais alto de devoção. Quem sofre por Deus, tá, se chama Kiddush Hashem. Está santificando o nome de Hashem. Aqui é um ponto. O Eterno me faz lembrar que a terra estava corrompida no Gênesis 6. E os anjos, sentinelas, chegaram para Hashem e disseram: permita-nos ir na terra santificar o teu nome. Eles queriam vir aqui na terra e mostrar para os homens como é servir a Deus. Só que o Eterno disse: eu vejo que vocês ficarão piores que o ser humano. Eles insistiram e continuaram, e Deus permitiu e deu tudo errado. Por quê? Deus sabe o que fala. Então, Kiddush Hashem, santificação no nome, através do sofrimento, não é uma coisa fácil. Vamos seguir. 17. O encontro e a cura. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Yeshua, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, em hebraico, Shaul Ahi. Essa é uma das frases mais poderosas de Atos. Ananias, ao chamar seu perseguidor de irmão,
antes mesmo de ser batizado, demonstra o poder da reconciliação no Messias. Shaul Ahi. Então ele está chamando Shaul, meu irmão. Tá? Termina com Yod aqui, quer dizer meu. Tá? Em hebraico é irmão. Ahir é meu irmão. Cheio do Espírito Santo, em grego, plestes, pneumatos agium. Em hebraico, ruach hakodesh. A tradição judaica acrescenta a imposição de mãos, shemirah, era um método tradicional para transmitir autoridade ou bênção. Ao fazer isso, Ananias está reconhecendo, reconhecendo Saulo como parte da comunidade e preparando-o para o serviço sacerdotal entre as nações. O Ananias, ele segue esse rito da shemirah. É um método de transferência de autoridade. Ele faz sobre Paulo isso. Ok? E então ele está reconhecendo Paulo como um agora entre eles. A queda das escamas. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo algo como escamas. Ele passou a ver de novo, passou a enxergar novamente. Levantando-se, foi batizado. No grego, lepides. Esse termo era usado na literatura médica grega. Lucas era médico, para descrever descamação da pele ou membranas finas. Hebraico, o conceito de remover o véu ou a cegueira espiritual remete a passagem como Isaías 25:7, onde Elohim destrói o véu que cobre todas as nações. Tá? A tradição e o contexto. A cura física é um sinal externo da cura interna. Saulo não apenas recuperou a visão biológica, mas recebeu a visão espiritual. Ele agora conseguia enxergar Yeshua nas entrelinhas da Torá, que ele tanto estudara sobre os pés de Gamaliel. No grego, ebaptister. Em hebraico, isso seria tevilar, o mergulho ritual no mikvah. Para um judeu, o batismo não era uma invenção cristã, mas o rito de purificação e mudança de status. Ao ser batizado, Shaul declarava publicamente sua morte para a vida anterior como perseguidor e seu renascimento como seguidor do Mashiach. 20. De perseguidor a proclamador. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Yeshua é o filho de Elohim. No grego, Huiostoutel. Em hebraico, Ben HaElohim, filho de Deus. Logo começou a pregar o termo grego Autheos, Eutheos, sugere uma urgência imediata. Ele não esperou anos de treinamento. O encontro pessoal foi o seu ministério. Então aqui o termo grego fala de uma urgência imediata. Eutheos significa isso. O que a tradição acrescenta? Saulo foi na Beit Knesset, sinagogas. Como um fariseu erudito, ele tinha o direito de falar. Imagine o choque dos judeus locais ao verem o homem que trazia ordens de prisão subir ao estrado para provar por meio da Tanar que Yeshua era o Mashiach. Ele usou o método de argumentação judaico chamado Gezerah Shavá, comparação de textos, para demonstrar a identidade de Yeshua. 9:21. A confusão dos adversários. Todos os que ouviam falar, todos os que o ouviam falar, é evidente, ficavam atônitos e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém fazia estragos entre os que invocavam esse nome, Yeshua? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que moravam em Damasco, provando que Yeshua é o Mashiach. Linguística. Sine Hinen, que significa misturar ou perturbar a mente das pessoas. Seus argumentos eram tão logicamente sólidos que não havia resposta. Sim, bibazão, literalmente juntando as peças.
Ele pregava as profecias messiânicas e encaixava-as na vida, morte e ressurreição de Yeshua. Cristo, no grego, Christos, que é a tradução de marchiar, ungido. Fuga em o sexto. Verso 23 a 25. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através da abertura na muralha. O contexto. Entre os versículos 22 e 23, muitos estudiosos, com base em Gálatas 1, 17 e 18, acreditam que houve um intervalo de 3 anos que Saulo passou na Arábia, provavelmente no deserto, na Bateia, em reflexão, revelação direta. Sexto, o sexto. Descer um sexto, espiride, era uma tática de fuga humilhante para um homem de sua estatura social. Saulo agora experimentava na pele o que ele mesmo fazia com os outros. Ele teve que fugir humilhado. O que o homem semear, isso colherá. Paralelo bíblico. A fuga por uma janela na muralha ecoa a história de Raabe em Jericó e de Davi fugindo de Saul. 1 Samuel 19:12. Saulo, perseguidor que tinha o nome do primeiro rei de Israel, Shaul, agora se tornava como perseguido de Davi. Interessante, né? Os paralelos e tudo que o Saulo passou. 26. Rejeição em Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse um talmidim, um discípulo. A linguística. Tentava juntar-se no grego epeirazen, kolastai. O verbo kolastai significa colar-se, unir-se intimamente. Saulo não queria apenas uma visita social, ele buscava comunhão orgânica. O grego, efo-bolto, indica um medo contínuo, um estado de alerta. Para a igreja de Jerusalém, a mudança de Saulo parecia bom demais para ser verdade ou uma estratégia, né? Uma estratagema tático para identificar líderes escondidos. Podia ser uma tática, tá? O que a tradição acrescenta? No sistema jurídico judaico da época, o testemunho de uma mudança de vida tão radical exigiria validadores confiáveis. Saulo era um apóstata para o sinédrio e um lobo em pele de cordeiro para os discípulos. Ele estava em uma terra de ninguém social. Então ele estava com um problema pro lado de lá e o outro pro lado de cá. É interessante isso, né, caros ouvintes, aqui. Muito interessante até aqui o que nós estamos trazendo aqui no livro de Atos. Deixe seu joia e compartilhe. Amém? Já estamos no meio para o fim aqui do capítulo 9. 9, verso 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo vira o Senhor no caminho e como o Senhor lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente no nome de Yeshua. Em hebraico, Bar-Navi. Como em Atos 4,36, traduz Bar-Nebuar, filho da profecia consolação. Pregando corajosamente, eparesiazato. Refere-se à liberdade de expressão sem medo, uma característica de quem está convencido da verdade. Histórico, insight histórico. Barnabé era levita e natural de Chipre. Sua intervenção foi crucial. Ele agiu como um gorel fiador de Saulo. Sem Barnabé, a ponte entre Saulo e os 12 apóstolos, como Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas 1, 18 e 19, talvez tivesse demorado muito mais tempo para ser construído. Barnabé ajudou Paulo. O debate com os helenistas. Assim, Saulo ficou com eles, andando com toda a liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente no nome do Senhor Yeshua. Senhor ali está referindo-se a Yeshua. Falava e discutia com os judeus helenistas, judeus de fala grega, mas estes tentavam
muti. Discutia o grego sinezetei. Sugere um debate intelectual intenso, um embate de ideias. No grego, helenistas significa... Eram judeus que falavam grego e viviam sob influência cultural grega. E aqui é um detalhe. Judeu pode nascer na Grécia, no Paraguai, no Brasil, que ele é judeu, tá? Vamos aprender uma coisa? Ninguém escolhe ser judeu. O indivíduo nasce. Tá ok? Judeus helenistas, judeus que falam grego, judeus brasileiros, judeus que nasceram no Brasil, judeus americanos, judeus que nasceram na América. E o que é judeu? Judeu remete à tribo de Judá. São descendentes de Judá. Está se falando de linhagem sanguínea. DNA. Tá. Só que é um porém hoje. No judaísmo, convertidos também são chamados de judeus. Na Bíblia, o judeu convertido, ele era chamado de prosélito. Ele não era chamado de natural, mas como natural. Ele não é judeu, ele é convertido. Essa separação tem que haver. Por quê? Judeu é o que tem sangue, não aquele que quer ser. Você não se torna judeu nunca. Você pode fazer parte do povo. Judeu é quem tem sangue de Judá. Ponto. Isso é verdade bíblica. Agora, o que as religiões estão fazendo não é problema meu. Eu estou aqui ensinando a verdade. Judeu que tem sangue de judeu. Amém? Alguém que é judeu, nasce judeu. Mesmo não querendo. Cara, eu não quero ser judeu. Você é porque seu pai era. Ponto. Simples assim. Tá bom? Teu pai é judeu, você é judeu. E ponto final. Amém? Porque as pessoas... Hoje virou moda querer ser judeu. Meu amigo, você é judeu porque seu pai, você vem de uma linhagem que é. Sua mãe é judia. Mas isso não te torna inferior para a salvação nem para o propósito divino. Você pode ser de qualquer outra nação, como eunuco, não era judeu. Como muitos povos não são, e se converteram. Então não foque em querer ser judeu, porque você não vai se tornar. Você pode ser judeu, não sabe. Mas se tornar judeu porque escolhe ser, não existe. Tá ok? Tem que deixar isso muito claro. Alguém nasce judeu, ele não escolhe ser. Amém? Contexto. Essa é a maior ironia do capítulo. Saulo vai pregar justamente para o grupo que, pouco antes, ele mesmo liderara na perseguição contra Estevão, que também era helenista. Saulo agora ocupava o lugar de Estevão, usando a mesma retórica poderosa, enfrentando a mesma fúria de Mute que ele mesmo sentia antes. Então, o que ele fez o Estevão passar, ele está passando. Ele está colhendo já. Semeadura está vindo, hein? Quer colher coisa boa? Planta coisa boa. Quando os irmãos souberam disso, levaram-lhe até Cesareia e enviaram ele para Tarso. A geografia. O principal porto romano na Judéia era Cesareia. Tarso, cidade natal de Paulo, na Cilícia, atual Turquia. Período de silêncio. Saulo é enviado para casa. Aqui começa o período de cerca de 8 a 10 anos em que Saulo permanece na região da Cilícia e Síria. Foi um tempo de maturação. Ele não foi imediatamente o apóstolo Paulo, das grandes viagens. Ele foi primeiro o Saulo, que precisou reaprender as escrituras em sua própria terra, provavelmente plantando as sementes das igrejas que visitaria mais tarde, tá? Então, ele primeiro foi reaprender a Bíblia. Muita gente precisa reaprender a Bíblia quando sai da igreja evangélica, tá? Muita coisa se aprendeu errado. Entendeu? Capítulo 9, verso 31. A paz da igreja. A igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se fortalecia, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, que está faltando muita gente vivendo no temor. Análise teológica. Oikodoxia.
Momene. A igreja estava sendo construída como um edifício espiritual. Em hebraico, Irat Adonai, o temor do Senhor. E Art Yahweh não é medo servil, mas reverência profunda que conduz à obediência. Reverência. Com a partida de Saulo para Tarso, o foco da narrativa de Lucas retorna a Pedro. Esta transição é importante porque prepara o terreno para a abertura do evangelho aos gentios que ocorrerá no capítulo 10. Pedro agora está em um ministério itinerante, fortalecendo as comunidades que surgiram fora de Jerusalém. Pedro em Lida. Agora o foco sai do Paulo agora e volta para Pedro. Pedro, viajando por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida. Lida em hebraico, Lod. Era uma cidade estrategicamente localizada na planície de Saron, no caminho entre Jerusalém e o mar Jope. Santos, novamente o termo grego agios, referindo-se aos crentes judeus que já haviam se estabelecido ali, provavelmente ou possivelmente devido à dispersão após a morte de Estevão. Cura de Enéas. Ali encontrou um homem chamado Enéas, um paralítico que estava acamado havia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Yeshua HaMashiach te cura. Levanta-te, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Em grego, aqui ó, iatai se Jesus Christos, né? O verbo está no presente. Yeshua HaMashiach está curando você. Pedro não toma crédito para si. Ele atua como um shaliach, emissário representante do Messias. Arrume a sua cama. Literalmente, estenda para você, olha só, estenda para você mesmo. O homem que esperou 8 anos por alguém que o servisse, agora é ordenado a servir a si mesmo. Significa, sai dessa prostração que você está vivendo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que quer ser carregado no colo. Fica difícil, meu irmão. A gente está numa geração que não se esforça. A gente precisa se esforçar um pouco mais. Vamos parar de se vitimizar, ok? Vamos parar. O que a tradição diz sobre isso? O número 8 na simbologia bíblica e judaica está ligado a novos começos, como a circuncisão no 8º dia. A cura de um paralítico era um sinal messiânico esperado, baseado em passagens como Isaías 35:6. Então o coxo soltará como cervo. Tabita, Dorcas, em Jope. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Ela se dedicava à prática de boas obras e de dar esmola. Tabita do aramaico, Tavita, que significa gazela. Tradução grega, Dorcas, também significa gazela. Esmola no hebraico, conceito de sedaká. Diferente da caridade ocidental, a de sedaká é vista como um ato de justiça social obrigatório para o judeu piedoso. Meu amigo, minha amiga, ajudar o próximo é um dever. Não é porque você sentiu no coração. Ok? A morte e o luto. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior, num cenáculo. Pedro foi com eles e ao chegar foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava com elas. Olha que ela faz túnicas, tá? Para as mulheres, tá bom? Túnicas, tá? Quando você veio falar de roupa, irmão Felipe. Dorcas fazia túnicas para as irmãs.
Você acha que é o quê? É melhor se vestir melhor. Porque sua roupinha também diz quem você é. Cuidado! Às vezes você acha que está servindo a Deus, mas as suas roupas estão dizendo o contrário. Irmão Felipe, você ficou fanático? Não, eu sou bíblico. Eu já provei para vocês. Yeshua usa uma túnica até o pé. Está no Apocalipse. E você não quer andar como o mestre andou? É muito fácil ficar falando de Bíblia, né? Difícil é seguir, né? Vamos lá. Cuidado com as roupas, tá? Cuidado com as roupas. Túnica é roupa comprida. Tá? Tá ok? Tá bom? Vamos lá. Levando e colocando no andar superior. Esse era o costume judaico de preparação do corpo. Tahará. As viúvas. No primeiro século, as viúvas eram o grupo mais vulnerável da sociedade. Tabita não apenas dava dinheiro, ela trabalhava com as próprias mãos para vesti-las. O mostrar as túnicas era o testemunho vivo da sua récia de bondade amorosa. Ela fazia roupas, ela era uma costureira que fazia as roupas das irmãs. As viúvas. Se vista como um servo, uma serva de Deus. Tabita, levante-se. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Ajoelhou. Quando orar, vê se fica um pouquinho de joelho, irmão. Amém? Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, se assentou. Tabita, levanta-se. No aramaico original, que Pedro certamente falou, Tavita cumi. Conexão com Yeshua. Isso ecoa quase identicamente o milagre de Yeshua em Marcos 5,41. Talita cumi, menina, levante-se. Pedro está caminhando exatamente nas pegadas do seu mestre. Ele usa a mesma expressão que Yeshua usou. Talita cumi. Significado para a igreja primitiva. Este milagre em Jope, uma cidade portuária importante, serviu para validar a autoridade apostólica de Pedro perante uma audiência maior e preparou a cidade para os eventos do capítulo seguinte. Pedro e Simão, o curtidor. Pedro e Simão, curtidor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo na casa de um curtidor chamado Simão. O que a tradição acrescenta? Esse detalhe final é proposital. De acordo com as leis de pureza judaica halahá, a profissão de curtidor era considerada impura, pois envolvia lidar constantemente com carcaça de animais mortos. Geralmente, os curtidores tinham que viver fora dos limites da cidade devido ao cheiro e à impureza ritual. O insight. O fato de Pedro, o judeu observante, aceitar hospedar-se na casa de um curtidor mostra que o Espírito Santo já estava começando a amolecer seus preconceitos sobre o que era limpo ou impuro. Esse é o gancho perfeito para o capítulo 10, onde Deus dará a Pedro a visão do lençol com animais impuros. Por quê? Porque agora, no capítulo 10, vai ser falado dos gentios. E os gentios vão ser alcançados. Precisamos nos comunicar com os gentios. Paulo disse, com aquele dizendo ser irmão, você não pode ser isso, isso, isso. Eu não estou falando das pessoas do mundo. Você tem que lidar com pessoas do mundo. Como que você vai alcançar alguém? Mas a igreja, ela tem que estar num patamar de santidade muito maior. Então,
Você tem que lidar com pessoas que estão na impureza. Entende? Pedro continua sendo uma pessoa que come kosher, mas ele tem que lidar com gentios agora. Entende que ele passa a entender que ele tem que lidar com pessoas. Então tem que lidar com pessoas de todos os tipos. Se você for falar de impureza, o que é um açougueiro? Você não vai pregar para um açougueiro? Açougueiro mexe com carcaça de porco. Você vai no açougue. Você cumprimenta as pessoas. É a mesma coisa, o curtidor. Não sabia, né? Então, na tradição, o açougueiro é impuro. O açougueiro, para entrar no templo, ele não podia tocar em carne. Ele tinha que tirar um dia de purificação. Ele não podia entrar impuro. Então, o açougueiro ficava impuro. Não vai pregar pro açougueiro? Entendeu agora? Agora você entendeu, né? Você tá entendendo, né? Agora você entendeu. Tá bom, pessoal? Terminamos aqui o capítulo 9. Aqui ficou... vou botar aqui essa imagem aqui pra vocês, ó. Pra gente terminar a aula de hoje. Tá? Aqui. Uma imagem que representa aqui a nossa live de hoje. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês. Mas logo mais estaremos lá no Telegram, no nosso final do Shabbat. Um abraço fraternal para todos vocês. Em nome de Yeshua, deixe seu joia, compartilha nas redes sociais. Amém? Um abraço para todo mundo aí. Amém? Eu quero falar para o Maurício o seguinte. Os apóstolos falavam em grego para pregar para os gregos. Ou você acha, Maurício, que era o hebraico que era usado? Vamos aqui, Maurício. A língua santa é o hebraico. Eu posso chegar aqui e ler o Ivrit aqui agora. Eu posso ler alguma oração, eu posso ler o Shema na língua hebraica aqui. Verá, vetá, etiarro elohecha, berrol levaverral, verrol navsherral, verrol mioderra, verrayu radevarim rael. Eu estou lendo hebraico, ok? Num texto hebraico. Só que os apóstolos falavam aramaico. O hebraico, só quem falava eram os fariseus, os sacerdotes. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mas todo o povão judaico falava aramaico e grego koiné. Então, Maurício, cuidado com o extremismo. Sabe por quê? Porque o aramaico é a língua dos caldeus. O evangelho não foi pregado em hebraico. É claro que o conceito é hebraico, mas não foi pregado. Paulo não vai falar em Atenas em hebraico. Paulo vai falar em hebraico com quem fala hebraico, e eram raras as pessoas que falavam hebraico. Você quer uma Bíblia que os apóstolos não tinham? Só no meio dos apóstolos, só quem falava hebraico era Paulo. Nenhum dos 12 falava hebraico, eles tinham conceitos hebraicos. Eles falavam a língua aramaica que aprenderam na Babilônia. Vamos parar de puxar sardinha para o judaísmo e ficar condenando as traduções gregas e as outras, porque eu conheci a palavra usando uma Bíblia comum. E outra coisa, os judeus que falavam hebraico, foram eles que condenaram o nosso Senhor. Não foi quem falava grego, foi quem falava hebraico.
O sumo sacerdote falava hebraico. Então, a língua hebraica não tirou a cegueira deles. E hoje o Estado de Israel fala hebraico e continua negando o Senhor. Então, vamos parar de querer demonizar a tradução grega que existe desde a época dos antigos. Antes de Cristo já existia a Septuaginta. Pare de demonizar a tradução. Porque se o Senhor, meu irmão, dependesse do hebraico para poder conhecer Yeshua, o Senhor nunca saberia quem é Yeshua. Porque quem levou a Bíblia para as nações não foram os judeus, foram os romanos, foi Martinho Lutero. Então é muito fácil ficar atacando pedra. Sendo que a Bíblia que você tem hoje, você fala hebraico. Você lê em hebraico. Eu leio em hebraico, mas você lê? Você não lê, então você está com a Bíblia e as maiorias das traduções hoje, que existem hoje, passam pelo grego ou é utilizado de versões que já existem. Então vamos baixar a bola nisso aí. Ah, porque Roma... Olha, se Martinho Lutero não faz o que fez, nem Bíblia o Senhor teria. Então, vamos ver também pontos positivos. Porque tudo que aconteceu foi permissão de Deus. Israel ir para a Babilônia foi permissão de Deus. A Babilônia existir foi permissão de Deus. Agora, sabe, fica chato, irmão. Querem demonizar tudo. Vamos parar com isso. Você fica puxando sardinha pro judaísmo. Fica feio. Fica feio isso aí. Então lê a Bíblia só em hebraico. Agora tenta achar uma versão e leia. Tem que ler em hebraico, porque você está demonizando as traduções. Pelo amor de Deus, sabe? Fica difícil, né? Fica difícil. Eu espero que a techuvá do varão seja plena. Seja perfeita. E que o irmão seja um kadoshim mesmo. Alguém que não erre em nada. Porque é muito fácil ficar atacando pedra no telhado dos outros. Tenta agradecer pelas versões que temos, porque sem elas a gente não ia conhecer nada. Pelo menos seja grato. Você vê os erros, você tem que falar dos erros. Mas vê erro no outro lado também. Vê erro. Tem erro em tudo que é lado. Ou você acha que o judaísmo é uma religião perfeita, que não tem erro nenhum? Sabe, aqui você já vê nesse capítulo 9 quem está perseguindo a igreja. É os gentios, irmão. Quem é que está perseguindo a igreja no capítulo 9? Não entendeu nada do que eu preguei. Sabe por que eu falo isso? Tem um monte de gente que fica puxando sardinha. Mas quem está perseguindo a igreja é os judeus. Ou não é? Quem está perseguindo Paulo agora é quem? Judeus estão perseguindo Paulo. Se fosse pelo judaísmo, você não saberia nada sobre Yeshua. Porque a tradição diz, vamos fazer um acrônimo com o nome. E o seu nome será apagado para sempre. Meu amigo, agradeça aos gentios. Porque se não fosse eles, tá? Você não teria uma Bíblia. Ah, mas a pregação começou com os judeus. Sim, os judeus que começaram a pregar para os gregos e os gregos foram espalhando. Por quê? Grego e outros tipos de dialeto. Até hoje, para se pregar, fazer missões, precisa de alguém da tribo vir e aprender o seu idioma para passar para aquela tribo a mensagem. Ninguém consegue ir para uma tribo se Deus não deu o dom espiritual. Precisa de um intérprete. E o intérprete está fazendo a mediação entre os povos. Vamos parar de só ver erro. Vamos tentar encontrar nisso algo. O que Deus fez de bom? Eu mostro os erros, mas mostro os acertos. Se Martinho Lutero não enfrenta a Igreja Católica, a missa estava em latim até hoje, irmão. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer o Eterno. Amém? Um abraço para todos. O Eterno vai abençoar a vida de vocês. Amém? Tem dois lados. O que me deixa, às vezes, chateado com certos grupos, eles descobriram a verdade ontem. Eles sabem que existe hebraico ontem. E querem rotar uma santidade como se sempre viveram assim. Esse pessoal tem que, sabe, tem que ter bom senso quando se trata das coisas. O grego pode te ensinar alguma coisa? É claro. Judeus usaram o grego.
Gente, quem traduziu o hebraico para o grego foi os judeus. A Septuaginta foi traduzida por rabinos. Por isso que é chamada de tradução dos 70 rabinos. Eles traduziram para um rei, a pedido de um rei. É a primeira tradução grega. Como que se prega para grego a palavra? Se grego não sabe hebraico? Precisou um judeu aprender grego. Como é que você vai traduzir do hebraico para o grego sem saber grego? Então, um judeu teve que aprender a língua grega. E teve que aprender uma língua grega para esse poder passar para as pessoas. Agora, aramaico. Você não gosta do grego, meu amado? Peraí, Yeshua falou em aramaico. E aramaico não é língua santa. Vai criticar o Senhor também? Vai criticar o nosso Mashiach, que falou em aramaico, que não é a língua do povo judeu? O hebraico é o ivrite, aramaico não é a língua do povo judeu. É uma língua que o povo judeu aprendeu na Babilônia. Eu sugiro estudar história, os idiomas, para não cometer esse tipo de erro. Porque se Pedro falava aramaico, Pedro não está falando hebraico. Entendeu? O aramaico não é hebraico não, pessoal. São idiomas diferentes, tá bom? O aramaico é considerado ter um dialeto. Aramaico é a tradução da Peshita, a versão da Peshita. O idioma que Yeshua falava no dia a dia era o aramaico, que não é a língua que Moisés falava. Moisés falava ivrite. Ivrite, não aramaico. Aramaico o povo judeu aprendeu na Babilônia. É a mesma coisa que um judeu que nasce no Brasil aprende a falar português. Nasceram nos Estados Unidos, aprenderam o inglês. E você tá entendendo? Nasceram na Babilônia, nasceram falando aramaico. Então, se tu quer andar certinho, filhão, só pode ler hebraico. Não lê nada em português mais. Porque as línguas em português, o português brasileiro, o português de Portugal, vieram do quê? Do latim. Você quer uma língua santa, não fala mais português. Vai falar hebraico, amém? Um abraço para todos em nome de Yeshua HaMashiach. Por isso que eu estou dizendo, às vezes soa como verdade um fato e às vezes não é. Nosso telhado é de vidro, amém? Cuidado com isso aí, senão vira arrogância religiosa. É uma coisa que eu não sou, amém? Um abraço para todos em nome de Yeshua HaMashiach, amém? Se inscreva no canal para aprender as verdades, para você não confundir A com B, C com D. Por isso precisa de um professor para ensinar, porque senão as pessoas saem falando um monte de bobagem pela internet e falando que amém é pagão, que Senhor é pagão. Vai estudar o idioma para você não ser mais um enganado aí, porque hoje em dia saem os mestres, não sei da onde, começam a falar o que quer na internet, né? Eles sabem edição de vídeo, tem uma boa oratória e fala o que querem. E querem usar a Bíblia. Quantas pessoas tem que refutar? Usam a Bíblia tudo errado. Eles não sabem usar a Bíblia. Entende? Então eu também quase caí no conto do vigário. Mas Deus me fez estudar. Aprender. Né? Por quê? Porque o cara chega e diz assim, o nome de Jesus é um nome errado. Eu tenho um livro ali que quis provar isso. Mas tinha coisa que não batia. E você tem que ser um questionador. Quando você quer saber de idioma, você estuda o idioma. Você tem que estudar a gramática. Pera aí. Tem alguma coisa estranha. Outro dia eu falei sobre a palavra moleque. Moleque não vem de Moloque. Em hebraico, Moloque é Molor. Moleque vem da África. Significa menino. Aí eles fazem associação e vêm pra internet e mete essa. Aí eles pegam a palavra Amon e quer fazer referência a Amém. Só que a raiz da palavra, significados. Às vezes a palavra tem uma coincidência de pronúncia, mas a raiz é outra.
Por exemplo, você pega a palavra sus em hebraico e sus em grego, são nomes que não são bons mesmo. Por exemplo, em grego, é porco e a fonética, sus é cavalo. Só que sus em hebraico é com a letra samek. Temos duas letras que faz o som do S, o samek e o shin, que aí vai virar o sin. O sin, não tem como mostrar aqui agora, ele tem um ponto do lado direito, o ponto ou do lado esquerdo. Então ele vira sin ou ele vira shin, tá? E o nome de Yeshua é escrito com shin, Yeshua. Quando você vai para o samek, é o som do S. Então qual é a associação? A associação é o som sus, Jesus. Só que, na verdade, o sus de Jesus está vindo do grego, não do hebraico. A raiz não é hebraica. Então o sus fonético parece, mas não é. A raiz é outra. Agora, tem umas coincidências que aí a gente, poxa, tem uma divindade chamada Esos, em grego. E aí você pode até tentar relacionar, vai tentar forçar uma barra para isso. Quando você fala a palavra Senhor, em grego, antigamente se referia a uma divindade. Theos se referia a uma divindade. Aí você fala, meu Deus, só que a palavra Elohim também se refere a divindades pagãs. Quando o texto fala Elohim das nações, a palavra é Elohim. Então o termo está sendo usado de acordo com o contexto. Não é só porque pronuncia. Ele está encaixado em um contexto. Porque como que um hebreu que fala hebraico vai falar deuses das nações? Ele vai meter o Theos ali dentro do texto? Ele tem que usar o mesmo termo que ele usa. Então ele usa o título, que é para Deus, mas usando para as nações. Em português, na gramática, tem uma maneira de distinguir isso. Você pode botar deuses com letra minúscula. Quando você põe Deus com letra maiúscula, você pode estar se referindo ao Criador. Deus com letra minúscula, você está se referindo a uma divindade pagã. Só que no hebraico não tem dessa maneira. No hebraico é o contexto que vai dizer quem é o Elohim. Então tem que se estudar o quê? O idioma. Para não sair falando bobagem. Porque eu posso falar Senhor no sentido pejorativo ou não. Depende do contexto, entende? Então, para isso existe idioma, para se estudar, amém? Para a gente não falar errado. Senão a gente vai acabar falando errado, amém? E quando você leu a Bíblia em português, tem muito disso. Você vê nas traduções, né? Então, Deus vai salvar as pessoas usando o português, tá? Tá bom? Vai? Sim, vai. Deus vai usar as pessoas usando o português mesmo. As pessoas que vão ter que se aplicar para poder se aprofundar, é como se vai lapidando mais a sua techuvá. Mais conhecimento puro, mais lapidado. Mas Deus vai usar as traduções. Porque não tem como você chegar no meio do povão, um povo todo ingênuo, todo leigo, e sair falando hebraico. Ninguém vai entender nada. Então, fica difícil você evangelizar uma pessoa que não tem a 5ª série falando hebraico. Você não pode chegar com termos técnicos de teólogos e especialistas. Você vai chegar no nosso país, que a educação não é tão legal. Muita gente tem a 5ª série. Aí você quer chegar lá e falar como o quê? Um rabino? Você tem que, por isso que Yeshua usava linguagem popular, de agricultores, usando figuras de linguagem, usando metáforas. Ele não usou termos técnicos de um especialista, ele usa a linguagem do povão, porque o povo sabia o que era o trigo e o joio, o povo trabalhava com as mãos e entendeu o que ele está falando. Ele não vem com sabedorias humanas.
Então tem que ter cuidado, porque o que Deus quer é resgatar aquela alma. Ele quer que essa pessoa se arrependa dos pecados que cometeram. Ele não quer fazer dessa pessoa um PhD em letras. Vamos cuidado com os extremos, porque a função do Eterno não é te fazer um PhD em hebraico. É te tornar um homem santo, é tornar uma mulher santa, um homem de fato convertido, que nasceu de novo, que ama os filhos, que não trai, que obedece pai e mãe, que honra, que seu nome não está no lixo, mas todos estimam você como uma pessoa verdadeira, fiel. Cornélio não fala hebraico, Cornélio não fala aramaico, Cornélio é grego. O romano é pagão. Na linguagem do próximo capítulo que nós vamos falar aqui, ele é pagão, ele é goi. Ele não é um judeu. Mas lá o texto diz o quê? Piedoso, amava o povo judeu, fazia de tzedaká, coisa que muita gente que fala hebraico não faz, ajudar o próximo. E quando fazem, muita gente toca trombeta. Se você fez tzedaká, não toca trombeta. Então o ensinamento é muito claro. O Cornélio não era um judeu, ele era um gentil. Mas a Bíblia diz que Deus fala com ele. Em sonho, em revelação. Ele é chamado. E Deus fala, tua oração, tua tzedaká está no meu memorial. E o texto deixa muito claro que Cornélio e a casa dele eram fiéis a Deus. Cornélio falava latim e grego. E era homem de Deus. Então eu não vou julgar as pessoas pelo idioma que elas falam, não. Tem muita gente falando hebraico, mas não teme a Deus. Porque aprender hebraico é só fazer um curso. Agora, Yeshua disse, olha o fruto. Olha para a árvore. Qual o fruto que essa pessoa está dando? Entende? Então não vamos julgar o livro pela capa, mas pela essência, pelo que a pessoa está produzindo. Tem muita gente que é circuncidado na carne, mas está deixando a desejar. Amém? E tem muito incircunciso na carne que é marido de uma só mulher. Que honra. Então, o julgamento do Senhor é reto, o dos homens não. Os homens, muitas das vezes, eles fazem um julgamento parcial, com preferências, julgando as pessoas por partido, por opiniões. Quando o Senhor vai julgar alguém, ele julga, na verdade, o todo. O conselho que eu dou para as pessoas, aprenda o hebraico porque é uma ferramenta. Aprenda a língua hebraica porque o Senhor, Yeshua falava assim em hebraico, tratando-se da Torá. Mas falava, imagine Yeshua falando hebraico com o povo que só fala aramaico. Então é óbvio que ele tinha que falar em aramaico. Mas ele sabia hebraico. Né? Ele podia falar. Yeshua falou com romano. Em que língua? Você não viu Yeshua falando com Pilatos? Hebraico que não foi, né? Não. E Pilatos, o que é a verdade? Yeshua falou com Pilatos. Tem um diálogo ali na Bíblia. E não foi em hebraico. Tá bom? Então que a gente possa conservar nossa vida. Amém? Paulo fala. Por que Paulo depois falou a circuncisão do coração, né? Italiana é latim, né? Mas latim, eles tinham que saber o grego também, né? E o Cornélio. Mas aí fica pior, né? O latim e o grego é as línguas, para um judeu piedoso, as piores para se falar. Mas aí que está a ironia. As línguas que espalharam a Bíblia foram quais?
A ironia, né? Através do latim e do grego, a Bíblia chegou no mundo. Mas o irmão aí o irmão tá incomodado com o pessoal que fala grego. Shalom, queridos. Tudo de bom aí? Um abraço pra todo mundo aí. Saúde. Tudo de bom, varão. Ó, o Jimmy é poliglota aí, ó. Não pode mais falar grego não, Jimmy. Nem latim. Amém.